Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, como é que eu pintei, na verdade, né? Essa camisa. Eu mandei um rapaz estampar com o nome do canal, né? Aí eu vi que tava faltando alguma coisa pra, né? Pra mostrar minha identidade nessa camisa. Então, eu risquei duas rosas, né? Uma do lado, outra do outro. Foi espelhado, né, gente? Eu risquei de um lado e fiz do outro. Só as folhas que eu dei uma modificada, tá? Eu vou pintar ela no tom de vermelho, que é pra combinar com a estampa do YouTube, né? E eu vou utilizar o vermelho tomate, o vermelho fluorescente. Se você não tiver o vermelho fluorescente, você substitui pelo vermelho vivo ou vermelho fogo, tá? Então, essa tinta preta, essa da tampa preta, é o fluorescente, certo? É o vermelho fluorescente. Então, eu fui trabalhando assim, com o vermelho tomate, pode ser o vermelho escarlate também, tá? E o vermelho fluorescente, já diretamente no tecido, tá? O vermelho fluorescente, porque normalmente eu só venho com ele depois de seco, né? Eu venho fazendo a luz com vermelho fluorescente. Só que aqui eu já vim direto com o vermelho fluorescente direto no tecido, tá? Ele não aparece muito assim, por conta que o flash tá ligado, então ele acaba ofuscando um pouco o fluorescente, mas assim, pessoalmente ficou uma cor bem bonita, tá? Para fazer a profundidade da boquinha da rosa, eu utilizei vinho, certo? Vocês podem utilizar o berinjela ou a couva, tá? Pode substituir também. Então, para fazer os cortes das pétalas, eu vim com vermelho tomate para fazer a sombra e o vermelho fluorescente para fazer a luz. Lembrando a vocês que para fazer rosas vermelhas, a gente não ilumina com branco, tá? A gente ilumina com as cores ou vermelho vivo, ou vermelho fogo, ou o próprio vermelho fluorescente, certo? E nisso eu vou fazendo todo o preenchimento da rosa desse jeito, pessoal, com o vermelho tomate, certo? Então, eu vou preenchendo aqui com o vermelho fluorescente e o vermelho tomate, tá? Aí, depois é que eu venho fazendo a sombra com o vinho, certo? Então, todo o processo vai ser esse, ó. Aonde vai ter sombra, eu venho com vermelho tomate, certo? Se vocês forem pintar esses tipos de camisa, né? Aquelas camisas que a gente faz, que a gente compra naquelas confecções, né? Ou naqueles lugares que vende personalizados, gente, utiliza um pincel macio, tá? Porque esse tipo de tecido, ele acaba fazendo bolinhas, né? Do próprio tecido, né, gente? A gente vai lavando, ele vai criando bolinhas. Então, é um tecido poliéster, né? Não é um tecido 100% algodão. E eu acho que não. Eu acho que não é 100% algodão, não. Nem olhei a etiqueta, gente. Então, trabalha com pincéis macios, tá? De preferência, pincéis macios, certo? E a gente vai seguindo, fazendo a mesma sequência. Vermelho tomate, vermelho fluorescente. A minha tábua, ela não tava com cola, né? Aí, essa parte aqui, ó, ela tá solta, né? Vou prender aqui, para que vocês possam ver. Eu sei que tem muita gente que tem agonia, que não gosta, né? Que eu pinte sem a tábua, né? Que fala que tem pavor, né? Então, vocês desculpem aí, tá bom? Mas foi o jeito, é porque não tinha cola. Não tinha cola não, gente, é que eu não queria colar porque ia demorar muito pra secar e eu queria logo gravar pra vocês. Então, aproveitei que eu tava bem e aí eu resolvi gravar, tá? Então, todo o processo, pessoal, é a mesma coisa, tá? Sombra, a primeira sombra com vermelho tomate e a nossa luz com o vermelho fluorescente, certo? E depois que eu preencher essa rosa, ela já tem no canal, ela é detalhada, tá, pessoal? Por isso que eu dei uma acelerada no vídeo, não veio com muitos detalhes, mas dá pra entender, tá? Aonde eu tô colocando o vermelho fluorescente, que é esse da tampinha preta, é aonde vai ter luz, certo?
Então, vocês podem procurar vídeo aqui no canal que tem essa rosa mais devagarzinho, mais explicativa, tá? Se eu não me engano, ela é na cor lilás, com as maçãs verdes. É o mesmo desenho, tá? Aqui eu só peguei somente a rosa, né? Eu fui fazendo, fiz de um lado, fiz do outro, certo? Aí eu vou fazendo aqui, gente, o processo de sombreamento com vermelho tomate, tá? E o processo de luz com o vermelho fluorescente. Quando vocês forem trocar de tinta do vermelho tomate para o vermelho fluorescente, lava o pincel, seca e volta pro tecido, tá? Para que o vermelho fluorescente ele permaneça. Se o seu pincel estiver sujo, vai acontecer o quê? Dele se misturar no vermelho tomate que está ali no pincel e não vai ficar a cor desejada, aquela cor pura, né? Então, é isso, né? Eu tenho outra camisa, eu pedi duas, né? Só que uma eu pedi ela toda branca, porque quem vou fazer o desenho, né? Eu vou fazer o desenho nela inteira. Então, essa eu pedi com o meu nome, né? O nome do canal. E a outra, eu vou fazer ela toda desenhada, toda personalizada. Então, quando eu for pintar, eu mostro pra vocês o desenho e como é que eu vou fazer, tá? Dá pra fazer com stencil também, pessoal. Na parte eu pedi pra não fazer com gola, né? Eu pedi pra fazer aquela gola V, né? Dá pra fazer com stencil também, aqueles stencil de canto, tá? Vai ficar bem legal e pôr um desenho embaixo, certo? Então, usem a criatividade de vocês, né? E eu vou fazendo esse processo aqui, pessoal, ó. Vermelho fluorescente, depois eu venho sombreando com vermelho tomate, certo? E o tamanho do risco vai de acordo com cada um de vocês, tá? Dependendo do tamanho da camisa, né? A minha é uma G, então eu fiz ele um pouquinho maior, tá? Pra quem usa M ou P, então faz menor um pouco, né? Vai depender do tamanho da sua blusa aí, tá? Claro, se vocês forem fazer essa estampa, dá pra fazer também, gente, naquelas camisas polo, ou aquelas camisas que a gente compra bem simplesinha, que vende aquelas lojas de departamento, sabe? É que eu não quero falar o nome aqui, mas enfim. Acho que vocês deu pra entender, né? Aquelas lojas de departamento tem bastante aquelas camisas simplesinha de algodão, dá pra pintar também, tá? Dá pra vocês fazer o nome do ateliê de vocês também, tá certo? Personalizar aí, fica bem legal, tá? Aí eu vim mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo, certo? Ele vai ficar umas falhazinhas, mas é do próprio tecido, tá? E depois eu volto novamente retocando, aí a gente cobre todas as imperfeições, certo? Aí depois que eu fiz isso, eu vou lavar o pincel, vou secar e vou vir com vinho, fazendo o mesmo processo de sombreamento, tá? Do mesmo jeito que eu fiz com o vermelho tomate, eu vou repetir agora somente utilizando a cor vinho, certo? Lembrando a vocês que eu não vou utilizar branco, ok? Eu também não fiz o fundo, é opcional o fundo aqui, tá? Como o espaço é pequeno, então eu resolvi não fazer o fundo, tá? Fazer só umas folhas de acabamento depois, né? E aí vocês vão ver mais pra frente, né? O resultado. Mas, ó, eu venho trabalhando com vinho, aonde eu coloquei o vermelho tomate, certo? Em volta do copinho, tá? Vou puxando para as pétalas, ok? Olha só. Faço todo o processo aqui, ó. Mesmo jeito, tá? Do jeito que eu faço uma rosa, eu faço a outra, certo? Mesma coisa. Não tem diferença. Por isso que eu vou mostrar só uma e vou mostrar o acabamento também, tá? Como foi que eu fiz o acabamento, certo? A pétala do meio tem sombra dos dois lados, ok? Depois eu vou postar uma fotinho lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, lá no Face, eu vestido com a blusa, tá? Pra vocês verem como é que fica no corpo.
Eu tava pensando em colocar aqueles, ai gente, como é que fala? Aqueles elásticozinho, aqueles elásticos bem fininhos, sabe? É o que eu não sei o nome dele, para franzir a manga, né, da blusa, para dar um estilozinho bem legal, mas eu não sei se eu vou fazer. Eu tenho ele ali, é uns elásticos bem fininho, que faz vestido, acabamento de vestido, sabe? Elastec, se eu não me engano o nome, gente. Se eu não, é porque eu não entendo muito de costura, né? O termo técnico de costura. Então, eu acho que é Elastec o nome que fala, né? Aí eu tava pensando em fazer, em colocar na manga, né? Aí, mas eu não sei se eu vou fazer. Eu vou deixar assim normal. Eu vou vestir e vou ver como é que fica. Eu quis um pouco maiorzinha, né? Pra ficar mais larguinha mesmo, tá? Aqui eu vou fazer uma sombra, porque eu vou vir com vermelho fluorescente depois pra fazer as pétalas de dentro. Então, pra dar mais destaque nas pétalas, eu já faço aqui uma sombra, tá? Pouquinha tinta, não é muita, tá? Pra fazer as pétalas de dentro, certo? Agora, a gente vai fazer o acabamento. Fazer o acabamento não, fazer o botãozinho e fazer as folhas, certo? Pro botão, a mesma coisa, vermelho fluorescente até a metade. E eu venho terminando de preencher com o vermelho tomate, tá? Aqui eu não utilizei o vinho. E vou mesclando as cores, certo? Somente isso. Eu deixei o risco bem clarinho, que é pra que quando eu for vir com a cor, ele... como é que eu posso dizer? Ele não aparecer o risco, né? Já que a gente não vai utilizar branco para cobrir esse risco do carbono. Porque se eu fizer muito forte, o risco ele vai ficar aparecendo todinho, tá? Porque as cores são clarinhas, certo? Para as folhas eu utilizei amarelo bebê, verde musgo e verde pinheiro e branco, certo? O processo é o mesmo das folhas, tá? E venho sombreando, fazendo a profundidade, né, com verde pântano, certo? Ó, amarelo bebê até a metade, certo? Verde musgo, traço uma linha no meio, puxo pra fora, preencho, mesclando no amarelo bebê, certo? Venho aqui do outro lado, faço o mesmo processo, deixo um pequeno espaçozinho, tá? Venho com verde pântano. Vocês podem substituir pelo verde pinheiro também, o verde pântano, certo? Ó, venho de dentro, né, pra fora e agora venho de fora pra dentro, certo? Lavo o pincel, seco, venho com o branco, ok? Branco, puxo pra fora, certo? E venho de fora com o branco, ó, e vou puxando para dentro, certo? Tirando o excesso. Aqui do mesmo jeito, onde eu deixei o espaço, eu venho com o branco, puxo pra fora, certo? E venho de fora, para dentro. Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte do acabamento, tá? Olha só, já fiz um lado, certo? Ó, que só vai ficar legal quando eu vestir e tal, né? Porque a tábua ela não consegue
pegar o risco todo, os dois lados, né? Peguei aqui um pouquinho de azul celeste, eu vou fazer aqui umas florzinhas, certo? Ó, venho com um pouquinho de azul celeste. Certo? Depositei. Agora eu vou vir com o pincel menor e o branco para fazer as florzinhas de acabamento, certo? Ficou um pouco longe porque a câmera ficou em cima, né? Mas eu acho que dá pra ver os detalhes, né? Venho com um pouquinho de branco e com azul e finalizo com as batidinhas, ó. Tá? Aí o outro lado a mesma coisa. Branco. Faço as florzinhas. Venho com azul celeste e faço batidinhas, ó. Pra fazer o acabamento. Certo? Para finalizar, para fazer os galhos, eu utilizei o verde pinheiro, certo? E um pincel número 6 para fazer os galhinhos, ok? Ó, venho com verde pinheiro. Ok? E venho fazendo aqui também no botão, tá? Da flor. Venho contornando, faço uma curva. Do outro lado a mesma coisa, contorno, faço uma curva, ó. Fecho aqui, certo? Faço o cabinho, faço a união. E aqui eu vou fazer como se fosse uma folha aqui dentro, ó. Venho de um lado, do outro, até o meio, ó. Faço aqui, ó. Não usei branco, tá? E aqui eu vou fazendo uns galinhos de acabamento para fazer aquelas mini florzinhas, certo? E fazer o acabamento também, os galinhos da folha, tá? Aí, a parte do acabamento fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer um outro acabamento, ó, tudo com o próprio pincel, tudo à mão livre, tá? Não precisa ter medo de trabalhar, certo? Vem fazendo com o próprio pincel, tá? Com o verde folha, eu vim com o mesmo pincel, limpei ele, né? E eu venho fazendo algumas folhinhas de acabamento, tá? Venho fazendo aqui algumas folhinhas de acabamento, ó. Certo? São detalhes, né? Só para dar mais volume, dimensão ao risco, enfim, certo? Somente isso, a gente não utiliza branco também, tá? Somente o verde folha. Pode ser o verde maçã, o verde, o siena natural, o ocre ouro, o mostarda, enfim, vocês podem colocar outras tonalidades de folha, dependendo da criatividade aí de vocês, tá? Pegar um pincel menorzinho aqui, mais fino, né? Pra fazer uns galinhos aqui, ó. Certo? Olha só. E eu vou mostrar pra vocês o mais de cima, né? Pra que vocês vejam o risco por completo, tá? E eu vim fazendo
os botõezinhos aqui das mini florzinhas com o amarelo bebê, tá? Com o vermelho fluorescente, novamente, a gente vai fazer o acabamento aqui, tá? Então, a gente só vai utilizar o vermelho fluorescente, não vamos utilizar mais o vinho, tá? Só a parte do acabamento, novamente, para que realce a luz, certo? E aqui, ó, fazendo as pétalas de dentro, ok? Tirando o excesso, certo? E a gente faz as pétalas de fora agora, tá? Ela vai realçar mais, né? A fibra do tecido, ela vai preencher também um pouco mais, não vai ficar nenhum espacinho em branco, tá? Então, vem aqui com o vermelho fluorescente, apenas o vermelho fluorescente. Se eu achar necessário o vinho for pouco, então eu volto com o vinho novamente. Mas, no meu caso aqui, eu achei que foi o suficiente, então não vou mexer mais. Se eu quisesse ela mais escura ainda, eu poderia vir com berinjela. Então, ela ia ficar bem escura mesmo, tá? Bem forte, né? Mas eu quero deixar ela assim, certo? Então, vim somente com vermelho fluorescente, ok? Somente isso. E finalizei, tá? Todas as duas dessa forma, certo? É importante trabalhar com o pincel mais macio, não trabalhar com o pincel muito duro, tá? Olha só, e faço aqui o acabamento, tá? Pego um pouquinho do amarelo bebê, faço aqui, ó, sementinhas, né? E aqui, se eu achar necessário, eu venho fazendo algumas pétalazinhas, tá? Com o vermelho fluorescente e o pincel menorzinho para fazer umas pétalas menores também, certo? E olha só como ficou o resultado para vocês. Espero que tenha gostado da videoaula de hoje. Não esquece de deixar aquele like. Um beijo!